e tudo continua. Esse não é nem o começo e nem o fim. Só mais um dia de inverno. Frio. Estou desenvolvendo as atividades de análise da minha pesquisa, mas sob as cobertas. Os ventos de Ponta Grossa, que a essa altura entram pela janela do quarto. A janela precisa ficar aberta mesmo no inverno para que o ar circule. Esses ventos, eles fazem meu corpo pulsar, ou melhor, tremer com vontade de um líquido quente. Deixo tudo em suspensão por um momento. Depois de alguns minutos, retorno ao computador com uma xícara de chá quentinho. Esse líquido esquenta meu corpo desde dentro. Os deuses da pesquisa resolvem que o meu computador merece compartilhar do chá comigo. Lá se vai todo o chá no computador. Lá se vão algumas horas de trabalho. A próxima oferenda é a reescrita, a reanálise, o reolhar. Mais um dia, outras ideias, outras escritas. Para mim, a pesquisa não tem data. Ela é de prazo integral. Eu não consigo me dissociar nem que eu queira. O computador me ajuda nessa relação de dependência. Fica grudado à minha mão como se fôssemos um ciborgue. Facilita o fato dele ser um computador portátil. Posso levá-lo quando vou viajar ou perambular com ele pela casa, o que me ajuda a esclarecer as ideias. Agora há pouco, eu estava indo buscar mais um chá para me esquentar, quando, em meio ao frenesi de uma ideia que me veio à cabeça, o computador foi ao chão. Dessa vez, os danos foram maiores. Um HD destruído e peças espatifadas pelo chão. Santa nuvem! É, mas o computador? Esse se foi mesmo. Será que existe um além dos objetos? Eu tenho lembrança de um dia frio, com muito vento. Sabe como é Ponta Grossa, né? Para mim, a pesquisa não tem data. É de prazo integral. Eu não consigo me dissociar nem que queira. Sofia me ajuda nessa relação de dependência. Ele fica grudado a mim com sua mão como se fôssemos orgânicos. Facilita o fato de que ele sabe caminhar. Assim ele pode me levar pela casa, o que ajuda meus coolers na tarefa de resfriar e também a salvar no descorrijo das ideias. A qualquer momento, quando vem à tona a ideia de um rascunho, escrevemos. Eu, o processador de texto, meu teclado e os seus dedos. O resultado desse quadriátilo é sempre a escrita sobre aquela maldita pesquisa. Ele tem um hábito que deve ser a todo custo deixado para trás. Ele chama de chá. Esse líquido horrível uma vez me colocou para dormir. Eu precisei reiniciar, mas fiquei receoso para sempre. Em meio ao frenesi de uma ideia que me veio à tela, eu olhei para a xícara e, assustado, pulei da mão em direção ao chão. A escrita foi interrompida. Esse líquido terrível deve ter entrado no meu hardware. Depois disso, eu só me lembro de estar aqui. Esse aí é neto daquele MS-DOS que passou por aqui na década de 90. Ouvi dizer que ele nem tem mais entrada para disquete, nem para CD. Dizem até que tem um tal de HDMI. Foi você que me molhou de novo, não foi? Ele não fala com quem não conhece. Essa xícara vem, me molha, coloca meus componentes em perigo e agora não quer nem falar comigo. Xícara! Ah, xícara! Eu sou um Becker de laboratório de química, de tratamento de efluentes. Eu venho de uma longa linhagem de Beckers de laboratório. Nem posso ter contaminação biológica. Que coisa, eu não me misturo, toda vez precisando repetir os nossos métodos. Depois dessa, eu vou até me esterilizar com álcool 70. Quem é essa xícara snob? Aliás, quem são vocês? E que lugar é esse? E você não sabe? Logo você, o senhor que dizem que veio para me substituir, porque conversa com um tal de oráculo aí que sabe mais que eu? Ora, procure no seu HD. Eu nunca subestimei nenhum livro.
nem mesmo você. Pelo contrário, eu sempre digo que precisam te consultar. Mas o que eu posso fazer? Eu sou programado. Eu fui molhado, não consigo acessar nem meu HD e nem meu GPS. Você poderia pelo menos dizer onde é que a gente está? Vejo que o computador chegou aqui meio sem entender o que está acontecendo. Logo ele, o grande responsável por sermos relegados ao esquecimento. Logo ele que ganha o mérito de todo o trabalho que nós executado por nós. Tudo bem? Podemos lhe dar uma colher de chá. Chá? Depois da história que eu contei, você ainda quer me dar chá? Ah, não me fale de chá. Ei. Quer saber quem nós somos? Deixa que eu explico. Eu sou o lápis. O papel é o papel. Tem um livro com quem você já falou. Ele tem folhas escritas e não gosta que escrevam nelas. O Becker não é uma xícara. E ele se acha super importante. E tem também o peixinho que vive rodando por aí e nem sei onde ele está agora. Mas eu prefiro falar de mim. Eu sou o lápis. Ou que sobrou de um, né? O legítimo representante de toda a família de canetas, penas, canetinhas de cera e todas essas outras coisas de escrever. Eu adoro contar uma novidade para o papel. Anoto tudo que vejo e ouço para não esquecer. Eu fui substituído por uma lapiseira 9mm, sabe? Que enquanto é nova fica lá na mão de Sofia Sofia. Mas logo ela aparece por aqui, porque os mecanismos de lapiseira, sabe, não duram muito tempo. Um brinde à vida breve das lapiseiras. Eu descobri que tem caneta por aí assinando contrato de paz entre países, diploma, escrevendo poesia, compondo música. E eu esqueci daqui. Logo eu, e que nasci com uma tendência para desenhar uma coleção de alta costura, fazer um rascunho de uma obra de arte. Porque eu sou desse jeito mesmo. Simples, útil, requintado e versátil. Ora só, esse toco de lápis, querendo subir de nível e se comparar àqueles que têm vários Bs, que desenham coleção de Coco Chanel. Vã ilusão. Esse aí é feito de madeira reflorestada, cultivada em solo de país pobre, e quer se comparar a nível europeu. Só o que me faltava. Ei, licença. Eu sou a barra magnética, eu faço parte do agitador magnético quando eu entro em atividade. Lá no laboratório de tratamento de efluentes, né? Eu já fui bem mais ativa que hoje. Ai, mas isso é tanto trabalho por essa vida, sabe? Aí eu fiquei um pouquinho debilitada, né? Lá de onde eu venho, Sofia explora todos nós que vivemos naquele laboratório. Eu e o Becker mesmo. Ai, a gente ainda consegue entender o sentido daquilo ali. Mas, gente, tem uns outros coitados, eles nem entendem o sentido daquilo. Tem um balão volumétrico, barrigudinho, um pescocinho elevado, fica olhando assim, todo mundo por cima, sabe? Ai, um charme. Ai, eu também já tive o meu quando mais moça. Ai, mas é assim, né? Coitado. Ele sofre, sabe? Tantas vezes a gente fica lá tentando avisar a professora, professora de química analítica, ficando até sem voz de tanto repetir. O balão volumétrico não vai para a geladeira nem para a estufa. Coitados! Eles são metodicamente calibrados por laboratórios certificados. Aí, quando aquecidos, eles incham. Aí já não dão mais a medida certa. Sofia, tá errado, tá confuso. Ai, tá esquecido. Eu tô com um pouquinho de tosse. Ai, é labirintite, né? Não sei se é rinite. Será que é gripe? Ou é Covid? Mas Sofia, tem que assumir a responsabilidade, né? Eu estou decepcionado mesmo. Porque me disseram lá nos anos 2000 que eu seria substituído pelo computador. Até é verdade que andaram lançando por aí alguns e-books, mas eu continuo aqui, amarelado, mas firme. Eu adoro me comunicar. E esse é o problema que eu enfrento. E você chama isso de problema? A necessidade de se comunicar? Eu me comunico comigo mesma, até dormindo. Eu chego a cada polarização incrível sozinha, lá naquele armário do laboratório, porque Sofia me deixa dentro de um potinho para eu não me perder. Sim, é um problema, veja. Sofia me abre sempre na mesma página, número 73, há 4 anos seguidos. E eu quero mostrar as coisas novas.
Ao invés de Sofia ler um livro de poesia, literatura, ficção científica, não, ela só busca mais referencial teórico, abrindo os livros que encontra sempre nas mesmas páginas, a mesma discussão, a mesma teoria, o mesmo debate. Eu estou decepcionado. Lá na biblioteca tem um livro de autoajuda que é lido de capa a capa, do início ao fim, relido, emprestado para outras pessoas, fazem roda de conversa para discutir sobre ele, regava café, vinho, mesa farta. E eu sou aberto sempre na mesma página 73, nunca vou a um eventozinho mais animado. Como ser útil assim, parando de receber e de dar informações ao longo do tempo? Como continuar útil sem me comunicar? Sem se comunicar? Você não para de falar. Já tem esse tanto de folha e ainda quer falar mais que todo mundo. Tá aí, todo cheio de não me toque. Às vezes eu acho que tem que fazer livro de papel A4, que é para descartar. Aí sim você vai ver. Realmente eu tenho muitas páginas e considero que elas são mais importantes que você, papel, que ainda tem um lado em branco. E, aliás, lápis, pela enésima vez. As minhas páginas não devem ser riscadas. Me consulte com olhos e dedos. É duro ter que aturar esse livro metido e ainda tem o lápis que vive fazendo planos comigo, do nada muda de papel e segue a vida. Eu tô mais decepcionado que o livro. Eu só sou útil quando tô em branco. Depois disso, viro rascunho e me descarto. Mas mesmo assim, às vezes eu me solidarizo com Sofia, sabe? Coitado, tem dias que tá um sol danado, o pessoal vai à praia, pega uma piscina e ele fica ali, escrevendo, reescrevendo, escrevendo. Vocês são irrelevantes, gente. Tudo o que disseram aí não chega nem aos pés do que eu faço. Por favor, gente, vocês estão aqui porque acham que Sofia trabalha demais. Não sabem que para validar a pesquisa lá no laboratório, Sofia faz o experimento em triplicata no mínimo, ou 5 vezes, que é para ter um bom desenho experimental. Repetição é a alma da pesquisa. Vocês são os fracos. Eu não tenho e nunca tive medo de trabalho. Eu venho de uma longa linhagem alemã. Somos todos metódicos e trabalhamos com disciplina. O que você quer dizer com isso? Todos nós cumprimos a nossa função. E não importa o lugar de onde nós viemos. Eu mesmo fui impresso aqui no Brasil. Os ancestrais do papel vieram do Egito. E o computador veio da China, ou estou enganado? Você tá certo, mas eu não me lembro de lá. Eu só lembro da velha caixa em que eu fui empacotado. Aliás, vocês estão reclamando tanto de Sofia, mas comigo ele sempre foi muito bom. Bom, pelo menos no começo. No começo a atenção era integral a mim. Quanto tempo levou para o plástico de proteção ser removido da minha tela de LED de 15 polegadas? Depois de várias semanas de trabalho, ainda parecia que eu tinha acabado de sair da caixa. Mas então começou essa tal de pesquisa. Eu acho, inclusive, que ela só começou por causa de mim. Mas, de maneira geral, a gente nasceu juntos. Foi com o tempo que a atenção voltou-se apenas a ela e aos jovens que responderam um maldito questionário, cujas respostas estão ocupando o espaço do meu HD. Eles escreviam sempre sobre a história do Brasil, mas alguns paravam logo no começo, no que chamavam de descobrimento. Eu tenho tudo isso registrado. Paravam no começo e não seguiam o método até o fim. Questionário é papel, e se o computador me der licença, eu posso falar sobre isso. É que a pesquisa é qualitativa e os papéis são os instrumentos de coleta. E se imprimir em papel é porque a narrativa desses jovens é importante, mas mais do que isso eu não sei. No começo, gente, mas que tipo de pesquisa é essa? É isso mesmo, papel. É uma pesquisa a partir da narrativa de jovens sobre a história do Brasil, abordando o tema da identidade nacional. Mas, bom, continuando. Como eu contei antes, um dia tudo mudou. Nesse fatídico dia, sem atenção, eu fiquei revoltado e pulei dos braços de Sofia enquanto ele andava comigo pela casa. Depois disso, eu custei a ligar e só fiz quando quis. Às vezes eu travava geral e só voltava depois de ser reinicializado. E eu fazia isso
por minha própria vontade. Então é por isso que o senhor está aqui. Os computadores não costumam vir. Dificilmente eles são aposentados. Eu devo confessar que, apesar de ter contribuído para o meu acidente, eu nunca quis ser deixado de lado. É diferente de vocês. Você, Becker, não serviria nem para servir um chazinho, por exemplo? Eu sinto que, apesar das minhas desconfianças com a pesquisa, eu vivi para isso. Eu saí da caixa justamente para que pudesse entender como é que os jovens constroem e se relacionam com a história do Brasil. E por conta disso, eu quero saber o desfecho dessa história de pesquisa. Os jovens narram a história do país em 2 tempos. No passado, sem se identificar com nenhum grupo do passado, mas se sentindo agentes desse passado. No presente, se identificando com o coletivo nacional, mas sem se sentir agentes de seu próprio tempo. Mas eles não perspectivam futuros. Eles atualizam o tempo. Passado e presente têm os mesmos termos: corrupção e desenvolvimento. O que, afinal, tudo isso quer dizer? Será que eu não poderei saber o desfecho do motivo de eu ter ligado pela primeira vez? Os resultados dessa pesquisa? Os motivos do passado, do presente e da falta de perspectiva? E de quanto em quanto tempo que vocês cronometram isso tudo em perspectiva? Eu nunca trabalhei em perspectiva assim. Demora muito. É você que não está tendo perspectiva. Esses questionários que o papel explicou servem para coletar a narrativa dos jovens que participaram da pesquisa. É uma pesquisa qualitativa e quantitativa ao mesmo tempo. E quantos jovens são? Eles ficam assim, todos num lugar só? Coube no laboratório, jovens do mundo todo. Não, não são jovens do mundo todo. São só jovens da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Mas eu sei pelos meus arquivos que essa pesquisa acontece em outras partes do Brasil também. Mas também não são todos os jovens da cidade de Ponta Grossa, não, antes que você pergunte. Esse tipo de pesquisa é chamado de não representativa. Em Ponta Grossa participaram dela precisamente 277 jovens de idade entre 12 e 24 anos que responderam os questionários em suas escolas. Ninguém precisou sair de casa, ninguém precisou ir ao laboratório, mas isso também foi antes do vírus. Mas depois disso, Sofia leva esses questionários para o laboratório? Não leva? E segue qual rotina experimental? Porque lá no laboratório as análises ficam todas em ordem alfabética. Eu só vi e me lembro de análise de amina, carbono orgânico total, fenol, peróxido residual. Esse negócio de questionário e jovens eu não vi por lá, não. A única rotina é de processar a narrativa a partir dos softwares e transformar elas em grafos de palavras e de categorias de sentido. A análise desses grafos, essas redes, revela várias questões sobre a narrativa dos jovens, inclusive sobre identidade nacional, pertencimento e agência. Não tem nada dessa coisa de carbono, amina, fenol e essas coisas que você disse. Mas seu computador, você disse que esses jovens não se sentem agentes de seu tempo. Como alguém pode não se sentir agente de seu tempo? Primeiro, tem que cronometrar, não tem? Medir a massa desses jovens, o pH, a temperatura. E outra, como que vocês fazem o padrão de pureza desses jovens? A curva de calibração, os erros, os desvios padrões? Não existe um padrão, nem certo nem errado. O que eu sei é que cada um dos jovens escreve coisas diferentes. Os meninos falam de uma história política, de grandes heróis e personagens. Já as meninas falam mais de economia, exploração e coletivos ligados à diversidade, como os indígenas e os negros. Mas quase todos eles se entendem como pertencentes ao coletivo nacional. Só que esses coletivos, em suas narrativas, não são protagonistas dos acontecimentos do presente. Para eles, a história do Brasil acontece sem a sua participação. E outra coisa, não tem nada de cronometrar, não. Ai, você falou em cronometrar. Eu me lembro disso. Esse sentimento de pertencimento que você falou aí, computador, eu fiquei aqui pensando, sabe? Eu já fui tão apontado, que eu fiquei este toquinho só. E antes de sumir completamente, desisti de ajudar na pesquisa. Abandonei tudo, sabe?
eu costumava ficar ansioso pelos momentos que ficávamos só eu, o papel em branco e Sofia Sofia. Mas ele não escrevia nada diferente, era um insistir naquele mesmo tipo de equação, um olhar para o papel em branco, abrir um livro que ele tem lá quase sempre nas mesmas páginas, olhar para umas definições, para uns resultados que ele chama de teorema. Tem uns outros resultados que são mais fraquinhos, mas muito mais difíceis de provar, que são chamados de lema. Eu acho uma graça. Eu também acho. O Sofia Sofia é uma graça. Sinceramente, eu não sei como Sofia Sofia consegue pensar tanto naquilo, com tanto desenho bonito para fazer. Eu queria que Sofia Sofia usasse umas cores, sabe, para deixasse o espaço de trabalho mais alegre, mas não, ele fica só lá, lápis, borracha, lápis, borracha, lápis, borracha o tempo todo. Quando ele pega uma pilha de papel, ele usa para quê? Para fazer desenhos? Não, para escrever. De novo, aquele mesmo tipo de equação. No laboratório, Sofia Sofia vive usando a equação de regressão linear simples, que é para a curva de calibração. Eu estou falando de uma equação um pouquinho mais complicada, seu Becker. O modelo básico é uma equação diferencial parcial parabólica, mas Sofia Sofia sempre coloca algumas variações. Um terminho de força externa aqui, uma não linearidade ali, um acoplamento a colar, sabe? Ele diz que é uma equação muito importante que pode ser usada para modelar fenômenos de difusão e que é a matemática que pode provar as importantes propriedades que a solução dessas equações tem. E essas propriedades, engenheiros e físicos precisam delas. Eu posso simular um monte de equações de física e engenharia se Sofia Sofia quiser. É só ele indicar os limites da equação que eu tenho vários programas que podem dar as respostas numéricas e tudo automático. Pois é, só que essas simulações que os softwares fazem só são possíveis porque as propriedades analíticas já foram provadas. Sabe, por falar em propriedade, a existência e a unicidade da solução sempre são as propriedades mais desejadas, Só que nem sempre é possível encontrar isso, né? Então se procura outro tipo de propriedade dos mais variados possíveis, desigualdades, controle do crescimento da norma, da solução em uma norma tal, decrescimento, explosão em tempo finito, estimativas de todo tipo que se possa imaginar. Mas eu gosto mesmo quando, na busca de intuição, Sofia Sofia me pega um pedaço de papel e vai lá desenhar o comportamento do gráfico dessas funções. Vocês e essa mania de imaginar tempo infinito, nenhum método. Os gráficos, sabe? Os gráficos mostram o comportamento das funções e a evolução desse comportamento com o tempo. Inclusive tempo infinito, ouviu? E tem umas coisas que são realmente muito difíceis de intuir como é. Experimenta colocar uma não linearidade no meio para você ver como funciona. Eu tenho que admitir, computador, sabe? Que tem algumas vezes que Sofia Sofia deixa eu e o papel de lado e vai lá fazer algumas simulações numéricas que ele diz que ajudam a intuir quais são as propriedades que poderão ser provadas depois. Eu não disse? Eu também posso ser importante para a resolução de problemas matemáticos. Claro que sim, mas não se anime muito não, porque antes de ir lá fazer as simulações numéricas, a parte mais importante é feita comigo e com o papel, quando junto com Sofia Sofia discretizamos a equação, bolamos o método e escrevemos o algoritmo que vai ser implementado no software. Lembrem que antes de virar código de linha de texto, as informações são registradas em papel. Pode não parecer, mas eu tenho um papel importante nesse processo. A pena é que Sofia Sofia só fica naquele mesmo tipo de equação, no mesmo raciocínio. Pior, às vezes até no mesmo erro. Sofia Sofia precisa, sei lá, arrumar uma namorada, um namorado para pensar em coisa diferente, né? E lá no laboratório também aconteciam umas coisas diferentes. Sofia Sofia usava um instrumento que tinha nome de cientista famosa. Pipeta de pastel. Quando Sofia Sofia precisa manter a precisão da medida, ela fica lá contando gota a gota, gota a gota, gota a gota. Quando elas pipetam a água destilada, ultra pura, deionizada, elas ficam lá, firmes. São usadas várias vezes. Mas tem uns corantes têxteis que deixam essas pipetas manchadas. Conheço uma que ficou verde. Ela até parece doente, sabe? Mofada. Quando Sofia Sofia muda para outra cor,
Tchau, pipeta verde. É lixo? Ai, Sofia não tem nem um pouco de sensibilidade. É uma ingratidão. Mas que falta de sensibilidade. Aquele Sofio que trabalha lá com bagaço de cana modificado com metal, para mim é um insensato. Coloque em mim aquele bagaço, que é um resíduo de país pobre, me põe para aquecer com soda, 1h30, 90 graus, ao invés de ficar ali, apreciando o meu trabalho, vai lá para outro laboratório, tomar o seu café quente, enquanto eu estabilizo a temperatura. Olha só, pelo visto, não sou só eu quem tem problemas com líquidos quentes. Um dia muito quente, eu vi que Sofia ia lá na cantina pegar um refrigerante geladinho para se refrescar. Só de sacanagem, eu esquentei um pouco mais e derramei todo aquele bagaço com soda pelo laboratório, fiz o maior fumaceiro. O que Sofia pensa que é? Vem e me coloca para trabalhar e me deixa sozinho? Tem que me apreciar, tem que ver minha robustez em ação. Pois fez muito bem em revidar a ingratidão de Sofia. Pois vejam, eu tenho a capacidade de 600 ml, sou um tamanho perfeito, um tamanho nada exagerado, como aquele grandão de 1 litro, nem aquela mixaria lá de 100 ml. Eu sou uma medida certa. E depois disso, sou super prático. Depois do uso, é só um banho de torneira, uma secagem na estufa, e estou pronto para o trabalho novamente. Mas eu quero ser fotografado, filmado. Eu quero que reconheçam o meu devido valor. Isso mesmo. Chega de ingratidão de Sofia. Esses dias, seu lápis, chegaram os Beckers lá de 10 ml. Esses pequenininhos, custando quase o meu valor, não dão conta de aguentar um peixinho dentro, que já voam de tão leves. E que adianta ser trabalhado no vidro de borosilicato só para coletar a amostra, que é só para isso que eles servem? Eu, um Becker de 600 ml, sou a essência de um bom laboratório. Exijo respeito e o valor que a mim é devido. Mais valor, menos ingratidão. Mais valor, menos ingratidão. Mais valor e menos ingratidão. E quero aproveitar, seu lápis, já que estamos aqui reunidos, para me despedir do Sofio. Porque eu não quero mais participar daquela pesquisa. Pouco me importa se o Brasil produz mais da metade de cana-de-açúcar do mundo. Eu, um vidro refinado, eu quero ser tratado com requinte. Estou exausto de fazer experimento com resíduo de país pobre. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil produz muito resíduo agroindustrial. E sabe para que usa? Para nada. Imagine se começam a usar tudo na gente. Casca de laranja, de arroz, palha de milho, soja, trigo. Testado na gente. Não, eu não quero ser usado com resíduo. O senhor Becker, o senhor não devia ficar tão bravo por ser utilizado com material de país pouco desenvolvido, né? Você não estraga por isso. Veja a situação das pipetas, não ouviu o peixinho falar? Coletam um corante, amostra de corante, e só podem ser usadas com a mesma cor depois. Uma verde, outra azul de metileno e preto reativo 5, outra com corante alimentício amarelo tartrazina. Pense, Sofia pode estar comendo alimento potencialmente tóxico. Eu escrevi uma vez que lá na Europa existem alguns limites para corantes sintéticos alimentícios, mas aqui no Brasil é meio que tudo liberado, né? Pois é, seu lápis. Mas até que tá bom para pipeta e pro valor volumétrico, sabe? Porque eles só aparecem para ajudar lá na coleta, nas medidas. O trabalho pesado fica comigo aqui mesmo. Veja a minha situação, eu tô toda capinga. Sabe o que é ser usada para misturar o bagaço com soda? Eu saio da reação zuritinha da vida. Meio dopada. Quando eu acho que Sofia vai me dar uma folga, ela me pega de novo, me coloca dentro do Becker com uma solução de azul de corante preto reativo, um corante têxtil, e dá-lhe reação com luz, bagaço, e aquele peróxido lá de hidrogênio que acaba comigo. Eu fico rodando sem parar, de 5 em 5 minutos, e pá, abrem a porta do reator e pá, coletam umas alíquotas de amostras e pá,
por 5 vezes, 6 vezes seguidas. Pá, 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 30 minutos, e Sofia ainda faz aquilo em triplicata, por Nossa Senhora da boa fotodegradação. Do processo fotofênton, é triplicata. Aí já tá de bom tamanho, aí eu já posso descansar sem tanto balanço pra minha cabeça, né? Sim, Peixinho, é exatamente isso. Quando eu fico ansioso lá para fazer umas contas, uns desenhos, mas só depois que os dados do Vivis são anotados para fazer a curva de calibração, né? E eu fico ali do lado tentando ajudar como posso. É tanta tecnologia, mas Sofia se perde se não marca o tempo das coletas em papel. Sem mim, vocês não conseguem nem saber o tempo de parar a degradação. Mas depois disso, eu viro rascunho. E tem outra coisa. Essa coisa aí que você falou de foto. Foto o que mesmo? Foto vem de luz, isso eu me lembro. Mas tinha uma outra palavra, phantom, o que era mesmo? É fotofênton, meu caro. É o processo de degradação que ocorre quando o metal, no caso o ferro, está preso no bagaço. E reage com o peróxido e produz uns radicais bem reativos que podem degradar esses corantes têxteis, que têm potencial tóxico e mutagênico em moléculas químicas mais simples, que não apresentam tanta toxicidade. Sofia tem perspectiva para formar só sais, água e gás carbônico. Foi o que Sofia falou. Eu já escrevi alguma coisa assim sobre isso que você falou de degradação uma vez. Era POA, processo oxidativo avançado. Precisa da transferência de luz, a luz passa energia, é por aí, não é? Isso aí. E agora, Sofia quer testar o processo utilizando luz solar. Quer economizar. Que esse processo seja econômico como nunca na história. Também está tentando otimizar isso. Por exemplo, Sofia não altera as condições de operação. Não altera pH, temperatura, não adiciona nenhum produto químico a mais, o que ajuda porque não gera lodo. E assim, está reutilizando, né, um bagaço, que é um resíduo biodegradável, para novos processos de degradação. Mas, enfim, voltando ao assunto, eu e a senhora Barra Magnética, o Peixinho, apesar de gostarmos de trabalhar, não queremos mais continuar fazendo pesquisa lá no laboratório que trata efluentes. Efluente eu lembro com certeza o que é. Efluente é aquela água suja que sai do esgoto de tudo que é lugar das casas, das indústrias, do comércio. É isso, não é? Ai, para vocês que não são tão chiques como a gente, Eu e o Becker temos trabalhado duro para tentar encontrar uns novos processos para eliminar esses contaminantes novos que Sofia tem deixado na água por aí. Mas ainda criam contaminantes novos? Já não bastam os antigos? Sim, Sofia cria. E estão chamando de contaminantes emergentes. São umas moléculas químicas que ainda não estão sendo monitoradas nas diferentes matrizes aquáticas aí. Por exemplo, resíduo de produto de limpeza, de higiene pessoal, medicamento, agrotóxico, pesticida. É um grande problema para a garantia de água com qualidade para o presente e futuro de Sofia. Mas isso é muito sério. E mesmo assim, vocês ainda querem parar de fazer pesquisa? Não está certo. A gente podia até fazer um manifesto, mas assim, mais valor, menos ingratidão. Para que Sofia reconheça o valor do que vocês fazem. Sofia precisa da gente e o mundo precisa dele. Seu Lápis, considerando a importância que temos e sendo que não somos valorizados, chega de fazer pesquisa. Melhor ser objeto de decoração, requintado. Eu quero ser apreciado. Ai, gente, eu tô junto do seu Becker. E não faz diferença. Se a gente faz ou não pesquisa, ou a gente trabalha, produz bons resultados. Sofia coloca tudo no papel e fica por isso mesmo. Eu soube que Sofia tá indo bem nessa pesquisa. Conseguiu remover quase 100% desse corante em menos de 5 minutos desse processo. E vocês, assim como eu, têm participação nisso. Sofia tá conseguindo. Não dá 5 minutos e a cor... já era.
Gente, deu a hora do meu remédio, tá? Senão dá um probleminha aqui. Eu não entendo. Vocês dizem que não querem saber de pesquisa, mas sabem de cor cada etapa e cada detalhe. Ah, seu papel. Eu e o seu Becker somos entendidos do que fazemos. Só não queremos mais aquilo pra gente. Ah, entendi. Os senhores querem se aposentar? Mas eu ouvi dizer que nem Sofia vai se aposentar, que vai trabalhar até morrer. E, além disso, vocês foram criados para trabalhar em laboratório. Vejam meu lápis e até o computador. Nós não temos capacidade de reproduzir o que vocês fazem. Se Sofia inventa de nos aquecer a 90 graus Celsius, derretemos. Ou até pegamos fogo. Não. A função de vocês deve ser feita por vocês. Ai, mas não queremos mais continuar fazendo pesquisa lá no laboratório que trata efluentes. Ai, eu quero ser imã de geladeira, ficar ali paradinho, sem tanto dano que é a minha labirintite, né? Desculpa, gente. Ouvindo vocês aqui, eu nem sabia que vocês trabalhavam tanto, porque eles anotam tudo no papel e depois armazenam no meu HD. E vendo a situação do peixinho, olha, ele nem consegue parar de girar direito, não fica de olhos abertos. Você tem certeza que tá bem? Ai, eu tô. Ai, eu sou um pouco zureta, que é do meu ofício. Ai, se é que me entende, no fundo, no fundo. Ai, a gente curte tá um pouquinho polarizado. Ai, nem pro positivo, nem pro negativo. Aí a gente curte uma paz. Dá uma energia que vibra. Eu gosto assim. Tem até aquela música. Sente a vibração que o som chegou. O peixinho sempre essa labirintite também. Imagine polarizar assim. Peixinho, você trabalha demais. Devia considerar uma aposentadoria mesmo. Quando descansa um pouco, vem essa adrenalina e continua vibrando, tentando se adaptar com a ausente polarização. Fica desse jeito aí, meio aéreo. Daí diz que é estresse, labirintite. Você fica nessa vibe, mas ouve a gente. Não ouve? Ouço, e vocês também, ó. Lá vem o trem sem destino. Pois agora que eu estou pensando, sabe, sobre a importância do trabalho de vocês na pesquisa. Eu digo, sobre a importância do nosso trabalho na pesquisa. Sabe, eu ouvi muito falar que as equações, aquelas que eu escrevia, apesar de ser apenas pesquisa básica, eram úteis para descrever processos de transferência de calor. Teve até uma vez que eu, mesmo sendo um simples lápis de grafite 2B, ajudei a escrever um teorema que foi parar numa revista A2. Esse teorema, deixa eu ver, ela falava assim, dizia quais eram as condições para que a solução de uma equação diferencial parcial parabólica do tipo pelaplaciano existissem para sempre. Foi a coisa mais linda do mundo. As hipóteses sendo formuladas, a lógica fazendo a parte dela, a criatividade também presente, e eu lá registrando tudo no papel. Ai, até bateu uma nostalgia aqui, sabe? Uma vontade de voltar. Eu acho que eu era feliz e não sabia. Sabe de uma coisa? Por mais que eu armazene os dados dos experimentos do nosso trabalho, quem vai passear lá nos congressos, nos eventos e nos simpósios são os banners. Ou então, Sofia coloca todos os dados de pesquisa em periódicos científicos e deixa na rede, para quem quiser ler. Alguns deles viram até livros, ou patentes, artigos, A1, A2, A3. 1, 2, 3. Tem mais traidores na jogada, então. Eu sabia. Sofia, traidor. Eu vi uns pendurados lá no laboratório, mas são só as formas de divulgação da pesquisa. É só isso. Eu também já sabia. Para mim não é nenhuma novidade. Então, gente, eu admito. Eu cheguei aqui de maneira nada muito elegante e eu peço minhas desculpas por isso. Mas eu acho que preciso retomar as minhas atividades de pesquisa. Sofia deve estar precisando de mim. Eu também acho. Sabe, depois que eu entendi direitinho a importância de todo mundo, acho que é melhor nós voltarmos lá com Sofia. Nada aconteceu e cada um retomar a pesquisa que iniciou. Sofia precisa da gente. E a gente precisa reconhecer nosso papel no desenvolvimento da pesquisa e continuar. Ajudar a Sofia a produzir conhecimento.
computador agora quer esse papel. Eu não quero esse papel e nem meu papel eu quero mais. Ah, senhor Becker, deixe de ser teimoso, vamos. Nós todos somos úteis e importantes do jeitinho que nós somos. Ah, eu não sei. O que vocês decidirem pra mim? Ai, só cuidando da minha labirintite, acho que já me ajuda. Bom, eu vou voltar para minha pesquisa. E vocês? Tá bom, eu posso até voltar, mas e se não der certo? Ah, eu já decidi. Eu vou voltar. Tem tanta coisa importante para escrever. Não podemos abandonar Sofia. E a história de mais valor, menos ingratidão, seu lápis? Eu fiquei comovido, mas precisamos voltar. Sofia precisa da gente. Ah, eu vou voltar, seu Becker. Sofia. Sofia! Ô, chefe, o que eu faço com essa caixa aqui, ó? Tem uns equipamentos quebrados, tá tudo quebrado mesmo, não dá para aproveitar nada, tá meio sem verba por aqui, né? Ei, como faz pra voltar? A gente só tava dando um tempo. Alguém aí nos ajuda? Gente, peraí. Olha ali naquele canto. Tem uma caixa de um computador novo com uma etiqueta. Eu acho que é do Sofia. E aquela caixinha indicando frágil veio da mesma fábrica que eu vim, só pode ser. Só Pode ser. Só podem ser materiais de laboratórios novos para Sofia. Olhem ao redor. Estamos na central de logística. É aqui que chegam os equipamentos novos. E aqui também onde fazem o descarte de todos aqueles que estão quebrados e não têm mais conserto. Nós não podemos mais voltar. Chefe, essa lista aqui que chegou de coisas novas. Aqui chegou papel, lápis, caneta. Isso aqui, vai tudo para o bloco L mesmo? As pesquisas de Sofia continuam sendo desenvolvidas com a gente ou sem a gente lá. Se não estivermos lá, outros objetos virão e a pesquisa continuará. Porque a ciência não pode retroceder e nem parar. Tá, entendi. Então, posso mandar as coisas do bloco L e o resto dessa caixa aqui não tem jeito mesmo, né? Vai pro lixo. É isso. Então tá bom, tudo pro lixo.